Bom, boa noite a todos. Então, antes de mais nada, é um imenso prazer receber a Maria de Lourdes Mutola, um sonho antigo, desde que eu viajei para Moçambique por ocasião do pós-doutorado, e lá tomei conhecimento da história da Maria de Lourdes, né? Essa ideia se tornou, então, um projeto de trazê-la ao Brasil e de prestar essa homenagem, né? Uma homenagem que você merece, essa homenagem, o reconhecimento pela sua trajetória, porque é uma trajetória de superação, na qual eu acho que muitos se reconhecem, não só as pessoas de Moçambique, mas, de um modo geral, não é? Sempre que as pessoas se deparam com barreiras e elas são superadas, isso se torna um exemplo universal. Então, eu queria contextualizar um pouco essa história para que a gente entenda, não é, exatamente como foi difícil para Maria de Lourdes Mutola superar esses obstáculos na sua trajetória, que, como vocês já perceberam pela introdução da Aira, ela é extremamente fascinante na medida em que leva, não é, a se defrontar com uma porta fechada e a alternativa através do atletismo para seguir adiante, né? Moçambique talvez soe estranho para vocês, porque quando a gente pensa no futebol na África hoje, as referências são a Nigéria, Gana, Senegal, e Moçambique não é um ponto de referência. Mas, na verdade, se a gente pegar um recorte temporal dos anos 50 aos anos 70, o futebol mais inventivo da África talvez estivesse justamente na Moçambique colonial. E um dado basta para mostrar a importância de Moçambique na história do futebol global. Nesse período que vai de 50 a 70, o Benfica interrompeu o pentacampeonato do Real Madrid na Copa dos Campeões. O Benfica interrompe essa sequência, se torna bicampeão no período de 60 e 62, e isto graças ao fluxo de atletas que começaram a jogar futebol nos bairros africanos da então Lourenço Marques, né, como se chamava a capital de Moçambique, passavam pelos clubes da elite colonial, muitos dos quais filiais dos clubes da metrópole portuguesa, e o final desse percurso, então, era o Benfica, o Sporting, o Belenenses. Então, Mário Coluna, Eusébio, Matateu, tantos atletas, uma lista imensa, trilhou esse caminho, não é? E o Benfica se beneficiou muito disso. Esse bicampeonato, então, já mostrava a força desse futebol praticado nos bairros africanos de Lourenço Marques. Isso por um lado. Por outro lado, também, se a gente pensar a Copa do Mundo, o grande momento de Portugal foi a Copa de 66 na Inglaterra, quando Portugal esteve a um passo da final, foi eliminado pela própria Inglaterra e acabou em terceiro lugar. Vocês sabem, acho que essa é uma informação também muito conhecida, metade do time de Portugal era composta por atletas de Moçambique, né? O Mário Coluna, Vicente, Hilário, Eusébio. Eusébio, que em 1965 ganha a bola de ouro e se torna o jogador mais reconhecido na Europa com esse título. Então, assim, esses dados mostram exatamente aquilo que eu havia dito para vocês, essa tradição riquíssima, fecunda, não é, do futebol em Moçambique. Moçambique, que era um ponto de articulação de uma rede muito complexa, porque essa tradição ela era formada por esse intercâmbio Moçambique, os clubes portugueses da metrópole, por um intercâmbio com a África do Sul. Então, clubes brancos de Joanesburgo atravessavam a fronteira para jogar com os clubes coloniais, mas os clubes africanos jogavam com os clubes, não é, africanos da África do Sul. E eu descobri nessa rede que uma rota importante e que eu acredito que tenha também contribuído para a riqueza do futebol de Moçambique foram as excursões de clubes brasileiros. Então, quando eu viajei para Maputo, eu fui atrás destas viagens, né? Eu pesquisava os Santos, as viagens africanas dos Santos na era Pelé, e rapidamente percebi que Moçambique era um ponto de passagem importante de clubes brasileiros. Então, isso começa em 59 com a Portuguesa Santista, o ano seguinte a Ferroviária de Araraquara, 68, mais para frente, a seleção brasileira inaugura o estádio Salazar em Lourenço Marques, aí fazendo o jogo do regime colonialista,
e em 69, finalmente, o Santos do Pelé desembarca em Lourenço Marques e realizam amistosos. Então, assim, essa influência do futebol brasileiro em Lourenço Marques, na antiga Lourenço Marques, é um capítulo importante dessa história do futebol em Moçambique. Então, assim, lá em Moçambique tem uma história de um clube, de um time de futebol, que é quase uma narrativa mítica, de um time fundado no bairro da Mafalala, onde nasceu e cresceu o Eusébio, um time que se chamava Os Brasileiros. Então, foi um time fundado na inspiração da conquista da Copa de 58 pelo Brasil. Então, assim, nesse imaginário do futebol, aquela conquista de 58 influenciou a formação desse time no bairro africano da Mafalala. Os atletas tinham um codinome de jogadores brasileiros, eles se chamavam Didi, Garrincha, não é? Em homenagem aos atletas brasileiros. Levantando a pesquisa, eu descobri que não era só esse time, os brasileiros da Mafalala, mas encontrei o Botafogo do Micadrim, o Fluminense do Xamanculo, vários clubes de várzea, daquilo que para nós seria o futebol de várzea, inspirados pelo futebol brasileiro. Então, essa foi uma influência, uma descoberta importante que eu fiz na minha pesquisa. Pois bem, de uma maneira contraditória até, quando Moçambique conquista a independência em 75, essa tradição ela se perde em parte, acredito eu, porque essa configuração se desfaz, e ela se desfaz por uma série de razões, não é? A crise econômica, a guerra civil que começa logo na sequência da independência, e, de certa maneira, a opção ideológica do governo nacionalista que assume o poder em Moçambique. Ele faz uma opção por um regime amador, por o fechamento das fronteiras, a ideia de manter os atletas dentro de Moçambique. Então, boa parte desse intercâmbio se perde, e, sobretudo, o caráter devastador da Guerra Civil, que vai de 1977 a 1992. Então, hoje, em retrospecto, se fazem muitas críticas, não é? A maneira como a Frelimo conduziu essa política esportiva no contexto da independência. No entanto, um aspecto me parece revolucionário, e eu gostaria de enfatizá-lo para passar a palavra para Mutola, porque é exatamente esse aspecto revolucionário que eu acredito, não é, nos ajuda a entender a carreira da Maria de Lourdes Mutola. Então, assim, quando acontece a independência, há uma proposta de massificar as práticas esportivas, não é? O que significa dizer democratizar a prática do esporte dentro de Moçambique. Essa é uma orientação da Frelimo, e dentro dessa proposta, uma palavra de ordem que chamou a atenção quando eu fiz a pesquisa em Moçambique foi de massificar o futebol feminino. O que é um dado interessante, não é? Pensar que, então, num governo revolucionário independente, que ele queira massificar e democratizar o esporte é compreensível, mas que dentro dessa política ele se proponha massificar o futebol feminino é um dado interessante. Então, entre 75 e 80, há um incentivo muito grande à prática do futebol para as mulheres. Isso se dá em clubes de fábrica, nas escolas, nos bairros, não é? E nos clubes que permaneceram na passagem do colonialismo para a independência. Então, assim, eu acho que a Maria de Lourdes Mutola, de certa maneira, ela não é, herdeira dessa política de massificação, democratização das práticas esportivas, mas, sobretudo, dentro dela também há um outro elemento que chamou muita atenção, não é? Porque eu descobri naquela pesquisa, fazendo um levantamento nos jornais da época, que era muito comum nos bairros, nas fábricas, o treino mesclado, mulheres e homens no mesmo time, não é? Então, isso chamou a atenção, a discussão de que, se de fato não era o caso de suprimir, né, essa dicotomia entre futebol feminino e futebol masculino, toda uma discussão impulsionada por uma ideia de igualdade de sexo, não é, entre homens e mulheres, e esta experiência me parece absolutamente revolucionária no contexto pós-colonial em Moçambique, não é?
essa experimentação não só de massificar o futebol feminino, mas também de explorar as possibilidades de suprimir essa fronteira que divide o futebol entre homens de um lado e futebol de mulheres de outro, acredito eu, ainda hoje, é a grande proposta transformadora, revolucionária, para aqueles que se interessam, não é, na recriação do futebol. Então, assim, quando eu descobri a história da Maria de Lourdes Mutola, de uma mulher que jogava entre homens, não é, eu fui atrás dessa história e me deparei com esse pano de fundo, né, que eu ainda hoje me fascina, e então, assim, a realização de uma ideia, tê-la aqui, tá certo? Desde já, muito obrigado pela sua presença, e eu queria que você, então, agora contasse a sua história. Né? Obrigada, bem, assim, desporto em Moçambique, não é? Como ele já havia falado, para mim não foi fácil, não é? Sempre fui amante do desporto, mas um pouco antes de futebol fiz natação e também joguei handebol, não é? O atletismo para mim veio por acaso, porque, como já havias dito, eu jogava futebol no bairro, com rapazes, assim como com raparigas. Um dia passou um treinador de um clube, não é? O clube chamado Aguiador, também do meu bairro de Chamanculo, onde eu nasci. O senhor parou ali, assistiu o jogo, aí gostou da minha maneira de jogar. Não sei porque eu também sou canhota, não é? E ele gostou da minha maneira de jogar e ele optou-se de vir falar comigo. E falou comigo e disse que, olha, podes vir experimentar no meu clube, gostaria com que tu jogasses para o meu clube, o clube de rapazes, não é? Que a gente chama de iniciados, não é? Entre os 12 a 15 anos, por aí. E 2 dias depois eu fui experimentar, não é? No clube e saí muito bem e ele disse, olha, pode vir a treinar, pode passar a vir para aqui sempre, treinar com rapazes, e eu gostaria com que tu jogasses para o meu clube. E assim foi. Eu dediquei-me tanto, fui lá quase todos os dias, com meus amigos também do bairro, como gostei sempre de futebol e achei que o futebol é uma disciplina, uma modalidade muito interessante. E fui lá quase sempre. E ele depois me pôs na equipa a jogar. Fizemos alguns jogos, não é? Estamos a falar agora dos jogos do campeonato, né? Campeonato de Maputo, não nacional, mas sim de Maputo, como na altura havia guerra, estamos a falar entre 1988, não é? E joguei nos iniciados. Depois de ter feito 4 a 5 jogos, só que não me recordo muito bem, havia um jogo decisivo, que era o jogo contra um clube chamado Ferroviário. E meu clube era o Aguiador, não é? Um clube do bairro, não é um clube muito conhecido, é Maputo. E assim jogamos com o clube Ferroviário. E recordo-me bem nesse jogo, o Ferroviário, se empatasse o jogo, passava para outra fase. O Ferroviário, se ficasse com derrota, ficavam para trás. Eu marquei o gol da vitória. Marquei o gol da vitória nesse jogo e o treinador do Ferroviário foi para a Federação Moçambicana de Atletismo protestar, a dizer que, olha, naquela equipa está a jogar uma rapariga, então assim, ele quer os 3 pontos. Na altura eram 2 pontos, se não me engano. Ele queria os 2 pontos para o Ferroviário. E assim o meu clube ficou desqualificado. E quando o Aguiador fica desqualificado naquele jogo e o Ferroviário passou para outra fase. É assim que os jornalistas de Moçambique tomaram conhecimento e vieram para a minha casa, tiraram no jornal pela primeira vez. Acho que na primeira edição do jornal Desafio em Moçambique, o jornal também ia fazer uma inauguração, então decidiram inaugurar com a minha história no jornal. Eu, criança, não entendia nada na altura, só queria jogar futebol, não é? Porque era inocente e futebol feminino, por acaso, em Moçambique não era muito competitivo. Tinha futebol feminino nas fábricas, não é? E tratava-se de senhoras que trabalhavam nas fábricas e tinha aquele futebol de divertimento.
Assim como nos bairros, futebol feminino era mais divertimento que nada. E assim, quando o meu clube ficou desqualificado, e a história também cresceu muito, não é? A minha história saiu no jornal, o meu clube fica desqualificado, e assim não podia mais jogar. Mas a Federação do Futebol de Maputo, eles é que emitiram o meu cartão. Então assim ficamos sem entender como que a Federação emite um cartão de uma jogadora. Eles já dizendo que, olha, podia jogar, sim senhora, com masculinos, mas quando um clube grande fica derrotado, não conta. Então assim foi uma política um bocadinho difícil para o meu clube, assim como para o meu treinador. E assim não podia jogar mais o futebol, a partir daquela altura com os masculinos. E tive muita sorte, não é? Porque o jornal Desafio, como havia dito, era a primeira edição do jornal Desafio, e calhou, na altura, o grande poeta moçambicano, agora faleceu, chamado José Craveirinhas. Ele leu a história e é grande amante do atletismo, e ele tem conhecimento do atletismo, e assim ele decidiu me procurar. Por acaso, eu também não sabia nada de atletismo, e nunca havia corrido na minha vida, nunca havia assistido assim uma prova de atletismo internacional, digamos, né? Só sabia que existia atletismo, porque Moçambique não era um país conhecido a nível mundial ou assim africano em termos de produzir grandes atletas para o atletismo. O Zé Craveirinhas procurou-me, veio para o meu bairro, achou-me no bairro, por acaso, no Xamanculo, onde eu nasci, ali falou comigo, não é? E pediu-me tanto para que eu experimentasse o atletismo. Mas eu fiz as perguntas para ele também. O que é isso de atletismo? Ele disse, olha, é uma modalidade que você corre e pode representar o seu país. Pode também participar nos Jogos Olímpicos, pode vir a ser campeão mundial. Ele tentou explicar-me o que era atletismo, praticamente, para eu entender. E eu disse, olha, vou experimentar, mas por respeito do senhor que veio no meu bairro à procura da minha pessoa. E assim ele levou-me a casa, foi falar com o meu pai, não é? E explicou ao meu pai que, olha, o atletismo pode ser também desporto para a sua filha. O meu pai aceitou. Eu, no dia seguinte, fui ao Parque dos Continuadores, era o único sítio em Maputo, não é? Que podia-se praticar a modalidade. Fui ao Parque dos Continuadores, que ficava a mais de 10 quilômetros do Xamanculo, não é? Para treinar. E assim, experimentei durante uns 2 dias, correr com o filho do... Desculpa, volto um bocadinho para trás. O filho do poeta foi o meu primeiro treinador em Moçambique. Ele chama-se Stélio Craveirinhas. Ele é muito conhecido no Maputo. É um dos melhores treinadores que temos no país. E o José Craveirinhas introduziu-me ao filho para ser o meu treinador. E a partir daquela altura, treinei com o Stélio durante uns 2, 3 dias. E como nunca havia praticado atletismo, nunca havia corrido daquela maneira, treinei uma semana, depois o meu corpo começou a ter dores enormes. E assim desisti da modalidade. Você chegou a desistir da... Sim, eu desisti da modalidade uma semana depois. Aí fiquei em casa durante mais de uma semana e qualquer coisa. E o Craveirinha teve a paciência de voltar a procurar-me de outra vez. O poeta, não é? Veio, eu me recordo bem desse dia, porque ele, quando chega no bairro, eu estava a jogar futsal. Estava a jogar futsal no bairro e ele me viu, parou o carro ali e disse, olha, o que é que se passa? Eu comecei a explicar, digo, olha, meu corpo está a doer, essa modalidade não é para mim, eu não posso aguentar essas coisas. A distância, né, que você tinha que percorrer para fazer o treinamento. E a distância também, porque a distância não ajudava. O Parque dos Continuadores, o clube onde eu treinava, que era o desportivo, ficava a mais de 10 quilômetros da minha casa. E assim eu tinha que caminhar quase todos os dias para o parque. O Parque dos Continuadores, onde lá tem pista, né? Que era pista também de cinza, porque Moçambique, na altura, não tínhamos nenhuma pista sintética. E o desportivo, que era o clube, também ficava a mais de 10 quilômetros de casa. Então, assim,
para caminhar todos os dias não era tão fácil. Sim, senhora, existiam naquela altura, ou existe transporte, né, para a cidade, mas não era todos os dias também que os meus pais me davam dinheiro para transporte. Mas também como criança, às vezes os meus pais davam-me dinheiro para transporte, eu usava dinheiro comprando doces por aí. E preferia andar para o desportivo, treinar e voltar a pé. Essa era a minha história, mais ou menos, como começou o atletismo. Maria de Lourdes correu muito com a história. Eu queria voltar um pouquinho, porque ela foi muito modesta. Esse gol que ela marca contra o Ferroviário, voltando um pouquinho, sim, eu peguei a descrição no jornal O Desafio, e é isso que eu queria te perguntar. Porque o jornal descreve, diz que foi um gol no estilo do Maradona, e que o Maradona era a sua inspiração. Isso era verdade? Exato, é verdade, sim. Acho que naquela altura, sendo crianças, né? Então, a única oportunidade, porque na altura não tínhamos DSTV, não é como agora, a tecnologia está um bocadinho mais avançada, e os únicos jogos que a gente ficava à espera eram jogos de mundiais, não é? Quando, em 4 anos, aparece um mundial e ali a gente tinha que aproveitar aquela altura de ver todos os jogos, assistir Brasil, assistir a Argentina, porque a Argentina também naquela altura era um bocadinho forte, não é? Tinha Diego Maradona, assim como jogadores com grandes nomes brasileiros, e a gente ia se inspirando com esses grandes craques do futebol. E o jornal disse, então, que ela se destacava, porque ela tinha um arremate muito forte, velocidade e domínio de bola. Era esse o teu estilo? E você era canhota? Eu sim, continuo sendo canhota. Acho que o meu grande forte, né, talvez posso dizer que foi sempre velocidade. É por essa razão que o poeta José Craveirinha, ele me disse que, olha, podes vir a ser grande atleta porque tens boa velocidade. Não tinha resistência na altura, mas tinha boa velocidade. Então, aproveitava essa velocidade também no futebol. E, assim, mas a gente gostaria de saber, Maria de Lourdes, como é que você se sentiu diante dessa proibição? Você estava inscrita, você estava jogando. Pois. Né? Você, assim, subjetivamente, como é que você se sentiu se vendo excluída do campeonato? Para mim foi o fim do mundo na altura, não é? Porque via futebol, às vezes sonhava de que, olha, um dia podia ir para Portugal ou Europa jogar numa equipa feminina, não é? Embora que naquela altura futebol feminino não era como está atualmente, que há muita aceitação e futebol feminino cada vez mais está a melhorar. E naquela altura o meu sonho era de jogar futebol com rapazes depois de ter uma certa idade, porque também o meu treinador havia me prometido assim, o treinador de Aguiador, disse, olha, se atingir uns 18, 19 anos, vamos arranjar uma maneira de te enviar para Portugal, porque o dono do clube onde eu jogava tinha ligação com clubes em Portugal. E aí você teve que reconstruir esse sonho no atletismo, né? Que é o que você estava contando. Pois, voltando um bocadinho ou indo um bocadinho para frente, como eu estava a falar, o Zé Craveirinha já voltou a aparecer na minha casa. Desta vez ele me apanhou a jogar futsal, como divertimento, né? Voltou a falar comigo, tentou me convencer, e desta vez ele conversou comigo um bocadinho diferente, não é? Porque, em vez de me levar para o parque, ele levou-me para a casa dele, onde mostrou-me vídeos de Jogos Olímpicos, se não me engano, foram os Jogos Olímpicos de Los Angeles, e mostrou-me os Carl Lewis, grandes atletas, e eu, pela primeira vez, a ver os Jogos Olímpicos na televisão, mostrou-me cassetes na altura, não é? Fomos assistindo aqueles vídeos, e vi os Jogos Olímpicos, vi estádio cheio, vi atletas a serem aplaudidos. Então, a partir daquele dia, eu fiquei muito emocionada com o atletismo e comecei a dedicar-me um pouco sério no desporto. E, mesmo assim, quando não ia treinar no clube, por falta de dinheiro às vezes, para transporte,
ou por falta também de vontade de caminhar, fazia questão, treinava mesmo no bairro. Porque eu, às vezes, quando se tratava de um treino de longa distância, né? Então, eu sabia de que, olha, hoje fizemos velocidade, ou técnica nesse caso, e amanhã é dia de resistência. Então, aproveitava esse dia de resistência de faltar, para não ir ao clube. Então, fazia resistência no bairro, sim. Então, as pessoas ficavam sem saber se eu treinava ou não, mas sempre tentei fazer esses treinos sozinha, às vezes com amigos, amigas, e outros não aguentavam, ficavam pelo caminho, mas eu tinha que cumprir esses 40 minutos ou 45 minutos que o treinador dava nesse dia de resistência. E sempre, quando voltava para o parque, ele falava, mas eu sempre lhe disse, olha, eu treinei, se quiser já provar, olha, no dia da competição ou quando for já dar um outro treino diferente, vais saber de que eu sempre treino no bairro. Então, foi ganhando essa confiança de treinar sozinho. E quando que você ganhou a bolsa para treinar nos Estados Unidos? Eu tive sorte, não é? Porque em 1988, no ano que eu comecei mesmo com o atletismo, fui eleita para representar Moçambique nos Jogos da Zona 6, que é a África Austral. Os Jogos era Botsuana, num país africano da África Austral. Então, fui eleita para a seleção moçambicana. Não tinha capacidade, claro, na altura ainda estava a começar, mas olha, fui a Botsuana, representei Moçambique, e no mesmo ano voltei a ser eleita de novo para participar nos Jogos Olímpicos, o que já era muito significante para mim. Então, não tinha mínimos, por acaso, para participar nos Jogos, mas há aquela política, não é, de que, olha, se o país não tem atletas com mínimo, pode levar uma atleta em cada especialidade. Então, você foi a única escolhida? Então, fui a única escolhida para representar Moçambique com a Federação Moçambicana de Atletismo. Mas na seleção, antes, parece que éramos duas, né? Mas como era mais nova e estava a melhorar cada vez mais, então escolheram-me para representar Moçambique. E assim, antes dos Jogos Olímpicos, fomos para a Argélia, não é? Nos Jogos Africanos. E tornei-me vice-campeã africana nos 800 metros. E dali fomos a Portugal, não é? Para estagiar e treinar, fazer essa tal preparação para os Jogos Olímpicos da Coreia a Seul. E depois participei nos Jogos Olímpicos da Coreia em Seul. Claro que não tinha grandes expectativas, né? Mas como não sabia dos tempos, para mim, era correr e terminar em primeiro. Não tinha nada a ver com os tempos. Mas há uma coisa no atletismo, sim senhor, o tempo interessa, não é? Entrei na competição sem saber nada disso, para mim era só correr. E ali corri com as melhores do mundo. Na minha eliminatória fiquei em 7º lugar e não consegui para outra fase. Mas sim, o que eu ganhei nesses jogos, ganhei bolsa de estudo, porque alguns americanos me viram participar a correr e gostaram da minha maneira como eu me apresentei. E assim ofereceram-se de dar-me uma bolsa de estudo. O Comitê Olímpico Internacional também ofereceu-se de me dar uma bolsa de estudo para qualquer país onde eu quisesse. E assim, como tinha o sonho também de aprender inglês, escolhi os Estados Unidos. E nós conversávamos hoje de manhã e você dizia que essa saída de Moçambique para os Estados Unidos envolveu toda uma negociação, não é? A minha saída para os Estados Unidos também não foi fácil, porque Moçambique fala português. Eu era criança na altura. Havia algumas pessoas que estavam contra, né, de que eu tinha que ir para Portugal, para o Benfica, em vez de Estados Unidos. Mas o meu sonho era de aprender inglês. A bolsa dizia de que, olha, pode escolher o país onde tu quiseres, Estados Unidos, Inglaterra ou Portugal. Optei-me por escolher Estados Unidos porque tinha esse grande sonho de aprender inglês. E assim, a minha saída de Moçambique demorou de 88 para 91, quando eu depois saí dos Estados Unidos, de Moçambique para os Estados Unidos. E quem interferiu na minha saída foi, na altura, o presidente da Assembleia de Moçambique, que mandou chamar por ver a demora, não é? E perguntou-me onde eu queria ir. Quando eu falei Estados Unidos, ele pôs ponto final de escolha. A partir de agora, vai se tratar para ir para os Estados Unidos. E assim foi. E a tua experiência nos Estados Unidos? Conta um pouquinho para a gente, como é que foi?
Olha, a tua inserção na sociedade? A minha experiência nos Estados Unidos não foi também nada fácil, não é? Porque ir para uma cultura diferente não é nada fácil. E aquilo que a gente via na televisão não foi aquilo que eu fui apanhar na realidade, porque a gente via cidades grandes, não é? Dos Estados Unidos, e eu fui calhar numa cidade pequena chamada Eugene, Oregon, não é? E para mim a adaptação foi muito difícil porque também não falava inglês e tive lá aquilo que chamam de host family, não é? A host family que recebem as bolseiras e abrem as suas casas e dão todo o conforto às bolseiras que vêm dos outros países e tentam caminhar num bom caminho. E assim calhei com uma família que se chama Abramson. Mas a tua inserção nessa realidade norte-americana, nessa cidade, foi tranquila? Você enfrentou problemas? Os únicos problemas que eu enfrentei na realidade foram problemas da língua, não é? Porque tudo foi difícil. Imagina uma pessoa que não fala nem uma palavra, não é? Português, de repente vem para o Brasil. Criança ainda, é um bocadinho difícil. E para mim, o único grande problema que enfrentei foi da língua, né? E mesmo com a minha treinadora, para poder treinar, tinha que escrever números, tinha que comunicar sinais. Então, assim, mesmo na escola, tive grandes problemas logo no início. Mas costuma-se dizer de que, olha, a vontade de alguém é tudo. Quando alguém quer triunfar, tem que mesmo dar tudo. Então, assim, eu consegui assim mesmo. E lá, então, você adquiriu essa competitividade que te levou depois a ser uma medalhista olímpica? Sim, cheguei nos Estados Unidos em 91. A minha grande preocupação, claro, era de não voltar para Moçambique, porque a bolsa era só de 2 anos. Se não melhora em 2 anos, a bolsa acaba. Sim, então me deram bolsa de 2 anos e tinha que melhorar. Então, melhorar como? Melhorar as marcas, não é? Melhorar também na escola. Então, eu fiz tudo por tudo para poder melhorar as marcas. Mas, graças à minha treinadora também, na altura, que quando comecei a treinar, ela soube de que, olha, aqui trata-se de uma bolseira que só vem para 2 anos. E puxou-me tanto nos treinos, e houve uma altura até que começou-me a separar da equipa de high school, não é? Da escola secundária, e pôs-me a treinar com os rapazes para poder melhorar cada vez mais. E assim, em pouco tempo, consegui melhorar, porque estive lá em 91, mesmo em 91, fui representar Moçambique nos Jogos, nos Jogos do Mundo, no Japão. E Jogos do Mundo onde bati o recorde mundial de júniores. Então a bolsa, ela te colocava essa condição, você tinha que melhorar as marcas, tanto esportivas como escolares, é isso? Sim, para poder continuar. E quando acabou a bolsa, você continuou nos Estados Unidos, você voltou? Sim, bem, quando acabou a bolsa, não é, em 2 anos, acho que a minha carreira já estava um bocadinho estabelecida. Nessa altura já tinha marcas Nike ali à espera para contrato, porque nos Estados Unidos tem aquele, não vou dizer política, mas é política assim, que um aluno de uma escola secundária não pode receber dinheiro antes de concluir a escola secundária. Então, recordo mesmo em 91, eu fui convidada, estava na escola secundária ainda, para ir participar num meeting de Nova York, não é? Onde fui lá correr e ganhei primeiro lugar em Nova York, mas não podia receber dinheiro, porque era da escola secundária. Então, eu me recordo naquela altura que chorei muito, porque esses 6 mil, 7 mil dólares não tinha. E para mim era muito, não é? Na altura. Ganhei a competição, mas não podia levar dinheiro porque só vim da escola secundária. Então, isso doeu-me muito na altura. E a gente também conversava sobre isso. Qual que é a avaliação que você tem dessa política esportiva norte-americana que entrelaça o esporte e a escola? Eu acho que é muito importante, só que na altura não entendi, não é? Não entendia os porquês. Mas eu acho que é muito importante para os jovens terminar pelo menos a escola secundária.
porque nos Estados Unidos há muito, como todo mundo sabe, há muitos atletas, porque eles lá valorizam muito o desporto, e o desporto é muito forte a partir das escolas secundárias. E muitos alunos do basquete, de atletismo, assim como do futebol americano, principalmente futebol americano, beisebol e basquete, não é? É muito fácil, com os seus 16, 17 anos, atingir aquele topo de jogar no profissionalismo. Então, assim, iam estragar a vida acadêmica desse jovem. E eu acho que essa política é muito importante. E hoje em dia, eu entendo os porquês. E Mutola, nos Estados Unidos a gente sabe que o futebol feminino é muito forte. Você não se sentiu tentado em nenhum momento nos Estados Unidos de voltar para o futebol? Eu, por acaso, joguei futebol feminino nos Estados Unidos, mas não profissional, no bairro, né? Só que, nessa altura, a minha carreira como atleta de atletismo estava no topo. E o meu objetivo era ganhar um mundial, ganhar uns Jogos Olímpicos, por exemplo. Bem sabia que no futebol, para mim, não era possível, porque tinha que representar Moçambique para poder atingir esses objetivos. Então, optei-me por treinar mais e dedicar-me mais naquilo que eu sempre sonhei, que era ganhar um mundial. E em 1993, tive, não vou dizer sorte, né? Esse sonho que estava sonhando sempre, que era ganhar o mundial, e consegui pela primeira vez, primeira medalha de Moçambique nos Jogos Mundial de Pista Coberta em Toronto, no Canadá. Isso em 93. 93. Aí teve Atlanta 96. Sim, mesmo em 93, depois tivemos o Campeonato Mundial de Pista Aberta, não é? Que realizou-se na Alemanha, em Stuttgart, que acho que a medalha está aqui, se não me engano. Que é esta medalha aqui. Esta medalha é do Campeonato Mundial de Atletismo em Stuttgart, em 1993, que eu consegui a primeira medalha para Moçambique também, e também para a minha carreira de ouro. E aí veio, então, 96. Aí sim, veio 96, Jogos Olímpicos. Eu tinha muitas esperanças nos Jogos de Atlanta, não é? Que fui lá, infelizmente só consegui bronze em Atlanta, não é? Que para mim também, para o meu país, foi grande coisa, mas para mim na altura, porque era o número 1 do mundo, a minha grande rival era a cubana Ana Quiró, não é? Que corria 800 metros, e contava a ganhar, e chego na Atlanta, fico doente, apanho uma gripe, e assim tive que fazer todas primeira eliminatória, semifinal e a final, um bocadinho gripada. E aí consegui bronze, que a minha treinadora também não gostou, mas olha, é aquilo que às vezes o desporto faz. Às vezes a melhor atleta não vence, não é? Vimos também o Mundial agora, do futebol, que estávamos a torcer pelo Brasil. Eu achei que o Brasil ia chegar mais longe, que ia ganhar, mas infelizmente conseguiu lá. Não conseguiu lá chegar. Então, não é sempre que os melhores jogadores ganham. Mas se para você foi, de certa forma, uma decepção, o bronze, para Moçambique foi um feito, né? Foi um feito, sim, mas o problema, Moçambique esperava mais. Eu senti Também havia expectativa. Senti naquilo que o país sentiu lá, porque contavam com que eu ganhasse, e a recepção não foi aquela que devia ser, não é? Embora que foi a primeira medalha de Moçambique, mas acho que as coisas não saíram bem para muita gente. E aí como é que foi a retomada para buscar o ouro? A retomada para buscar o ouro é um bocadinho difícil, porque tem que aguentar 4 anos. E nesses 4 anos, quase todos os dias a pensar, para não falhar. Porque bem sabia de que, olha, eu participei em Coreia, participei Jogos Olímpicos de Barcelona, Sydney, Atlanta e agora Sydney. Então, se eu não ganho em Sydney, talvez os Jogos Olímpicos é bye-bye, nunca mais.
E assim adaptamos uma maneira diferente de treinar e da adaptação. Tive que quase mudar para a Austrália, não é? Saímos dos Estados Unidos faltando uns 5 meses para Brisbane, na Austrália, onde lá alugamos uma casa com a minha treinadora, ficamos ali. Então, dali saíamos, íamos para a Europa competir e voltamos para Brisbane. E também ela disse que, olha, tínhamos que ir para a Vila Olímpica, faltando só 2 dias para a competição. Isso porque em Atlanta fiquei doente. E, consoando com as palavras dela, ela disse que, olha, porque ali estava a delegação moçambicana, depois de muito tempo que eu não via os meus amigos e amigas, então estávamos ali a conversar quase toda noite, ou todas as noites nesse caso, e assim apanhei gripe. E Sydney, tínhamos que mudar tudo, e ficarmos fora da vila, irmos só faltando 2 dias para chegar lá, competir e sair. E assim funcionou. E você tinha essa percepção de que Sydney seria a sua última grande chance de buscar o... A minha treinadora falava isso quase todos os dias. Faltando 3 meses para os jogos. Ela falava quase todos os dias a dizer de que, olha, é sua última chance. Se não ganha aqui, não ganhas nunca, talvez. Não fica à espera dos próximos jogos. Tem que saber correr, tem que também conhecer as suas rivais, como correm, e tem que saber se posicionar. Porque o atletismo, não é? É um bocadinho diferente das outras modalidades, claro. Porque nós temos que conhecer o atleta que tem melhor marca que a sua, ou o atleta que tem boa ponta final, e muita coisa que ali gira, não é? E assim, treinei de uma maneira diferente, embora que naquela final quase que prestava atenção para uma atleta só, mas sim, as outras estavam ali também, mas era importante eu estar um bocadinho focada para uma atleta só durante a final. Mutola, como é que é viver sob essa pressão de que é a última chance e essa expectativa de que você tem que ganhar o ouro? Você lidava bem com isso? Não foi fácil. Não foi fácil porque a minha treinadora também colocou pressão, muita pressão. Eu recordo-me muito bem em Sydney que um pouco antes, né, um pouco antes de eu chegar na vila, porque ela foi lá 2 dias antes, ela chegou no meu quarto, colocou todas as paredes, as minhas fotos dos jornais, cortes de jornais, muita coisa. E começou a falar de que, olha, é sua última chance. Recorda, deixa a competição. Então, aqui você não ganhou, aqui você ganhou. Então, a delegação moçambicana é testemunha disso. Minha treinadora fez isso aí. Ela colocou todo o meu quarto, as minhas fotos ali. Diz que, olha, você tem que dormir aqui todos os dias a olhar para essas fotos e recordar de que, olha, não pode falhar. Mas explica para a gente por que tinha essa percepção de que seria a sua última grande chance. Pela idade, no atletismo, você estava atingindo a idade... Acho que pela idade também e pelas falhas que eu tive no passado, não é? Porque nós, no atletismo, como sabemos, como eu já havia dito, em 4 anos. Então, se falha para depois aguentar mais 4 anos, e essa falha pode também afetar psicologicamente, não é? Pode vir a me afetar psicológico. E ela começou a me guiar dessa maneira de que, olha, essa é a sua última chance, tem que fazer todos os possíveis para ganhar essa competição. Na época você tinha o quê? 28 anos? Foi isso, mais Por aí, ou menos? sim. Que para o atletismo, então, é a idade limite para buscar um ouro, ou é possível buscar um ouro? Não é bem limite, não é? Porque atletas podem correr até 30 e tal. Às vezes, quando uma atleta é um bocadinho, com a idade um pouco avançada, pode mudar de especialidade, ela pode dar bem com outra especialidade um bocadinho longa, né? Vai perdendo velocidade, mas sim ganha resistência. Há atletas que correm, por exemplo, pista, depois passam para maratona. Há atletas que fazem velocidade, depois passam um bocadinho profundo e saem bem, mas são poucos, né, no mundo. E aí, então, conta pra gente o dia aí que você conquistou a medalha de ouro. Para mim, o dia que eu conquistei a medalha de ouro foi o dia mais tranquilo para a minha vida, não é? Porque na altura já havia ganho quase tudo, quase todas as competições. Estamos a falar de Golden League,
campeonato mundial, pista coberta, assim como pista coberta. Campeonato africano, quase tudo, mas faltava assim medalha de ouro olímpica. E para quando ganhei a medalha olímpica, acho que o meu país também sentiu-se mais aliviado ainda, porque já havia conquistado uma medalha de ouro que nenhum atleta moçambicano havia feito. Sendo a primeira moçambicana a conquistar uma medalha de ouro, para mim foi muito especial. E eu acho que percebi porque que o meu pai dizia sempre não pode mudar de nacionalidade, não é? Porque tive pressão também de mudar de nacionalidade várias vezes, e estava mesmo a caminho, mas o meu pai travou-me, não é? E disse que, olha, nunca podes mudar de nacionalidade porque estarias a mentir daquilo que tu és. És moçambicana, continua com a sua nacionalidade. Eu agradeço a ele, ele não está aqui conosco, e hoje em dia ele faleceu, não é? Mas eu acho que essa lição, como posso explicar melhor? Esse conselho, grande conselho que ele me deu, valeu muito para mim. Isso por quê? Porque se eu tivesse mudado de nacionalidade, não estaria aqui a dizer que, olha, sou a primeira moçambicana a vencer os Jogos Olímpicos. Estaria, talvez, a ir para Moçambique como um turista, não é? Com um passaporte de outro país, do meu próprio país, que iam me dar visto de 30 dias. Há muita coisa aí envolvida, que às vezes outros atletas não entendem, não é? Porque às vezes não é dinheiro, não é? Que nos obriga a mudar de nacionalidade. Às vezes nós temos que saber de que, olha, orgulho de ser moçambicano, orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser, seja que o país que você for, é muito importante, não é? Eu entendo que há crise, eu entendo que há outros atletas que fazem por crise financeira, mas também a experiência que eu tive e o sucesso que eu tive para o meu país, eu acho que valeu a pena não ter mudado de nacionalidade. Essa pressão foi o quê? Você recebeu proposta dos Estados Unidos para mudar de nacionalidade? Na altura, como ainda estava a começar com a carreira, não é? Mesmo da própria minha treinadora, não é? Porque nós sabemos que, olha, africano, não é? Ou nesse caso, a minha pessoa, sendo de Moçambique, Moçambique não é conhecido pelo mundo inteiro como o país que produz atletas de grande nível de atletismo. Era mais fácil, talvez, receber um bolo maior no contrato. Tinha contrato como africana, tinha contrato como o americano, e é bem diferente. Tem diferença. É bem diferente, mas sim, o orgulho, não é, de continuar com um pouco que você ganha, mas representar seu país, que hoje em dia posso estar aqui a dizer que, olha, graças a esse obstáculo que surgiu na altura de não mudar de nacionalidade, o meu país também entendeu mais tarde, não é? Digo, olha, esta pessoa não mudou de nacionalidade. Claro que depois ofereceram outros bens que cobriu aquela parte de não ter mudado de nacionalidade. Porque se eu tivesse mudado de nacionalidade e ganhar uma medalha de ouro para os Estados Unidos, era mais uma, não é? De centenas que os Estados Unidos têm. Mas optemos por não mudar e ganhei essa medalha de ouro, é a única para Moçambique. E todas aqui são as únicas. Quando pego, mesmo esta aqui, não é? Esta aqui é de Moscou, 2006, não é? Que sinto-me orgulhosa também, porque foi o treinador brasileiro, muita gente não sabe. Treinei com Luiz de Oliveira, não é? Que foi o treinador de Zequinha Barbosa. Foi o treinador também do Joaquim Cruz, não é? Ele é que me levou à conquista dessa medalha, na pista 2006, Mundial de Pista Coberta de Moscou. E para mim, sinto-me como se estivesse em casa no Brasil, não é? Porque vir para o Brasil com a medalha que o Luiz ajudou-me a conquistar, acho que é muito importante para mim trazer a medalha e apresentar aqui o povo brasileiro, que muita gente não sabia. Mas o Luiz é um dos melhores treinadores do mundo, não é? Do atletismo. E para a gente passar já a palavra para o público e as perguntas, e como é que foi o teu retorno para o futebol? O meu retorno de futebol, quando eu reformei, não é? Aposentei-me, como os brasileiros falam,
Não era forma, é aposentar. Quando aposentei-me do atletismo, não é? Eu optei-me por jogar futebol, não é? A voltar um bocadinho para as minhas raízes, porque também fui esforçada a reformar, tive lesão que não me permitia mais correr, e assim como passava mais tempo na África do Sul, e o futebol feminino na África do Sul tem um bocadinho de aceitação, não é? E é um bocadinho mini profissional, não é profissional, mas é mini profissional. E joguei para um clube na África do Sul chamado Luso África, um clube português, não é? E jogávamos com equipas grandes, Mamelodi Sundowns, que são os atuais campeões sul-africanos, é masculino também, e atuais campeões africanos de clubes. E esse clube, Mamelodi Sundowns, eles me viram jogar no Luz, contrataram-me, né, para Mamelodi Sundowns. E assim fui jogadora de Mamelodi Sundowns, e na África do Sul também conquistamos o Campeonato Nacional Sul-Africano. E você chegou a jogar pela seleção de Moçambique feminino. Sim. Cheguei, estão aqui as camisetas. Olha, eu também cheguei a jogar pela seleção feminina de Moçambique, fui capitã lá. Esta é a camisola de Mamelodi Sundowns, né? Eu jogava como 10, não é? Parece a camisa da seleção brasileira. É por essa razão, na África do Sul, esta equipe é conhecida, chamam de Brazilians, da Brazilians, por causa das cores. Quando o jornal fala, a imprensa sempre diz da Brazilians. E aqui é a camiseta da seleção de Moçambique. Não é? É que em Moçambique a mim chamam de Lourdes, nós chamamos de Maria, não é? Mas o meu nome é Maria de Lourdes Mutola. Isso também tem explicação, porque quando eu fui para os Estados Unidos, os americanos tiveram um problema por pronunciar Lourdes, então optaram de chamar por Maria, e assim ficou. Só para encerrar e passar então a palavra para o público, o Mia Couto, escritor moçambicano que todos nós conhecemos, na tua biografia, ele escreve uma frase muito bonita. Ele diz assim: ela saiu correndo do subúrbio pobre de Maputo para o centro do mundo. Como é que foi chegar a esse centro do mundo? Olhando para trás, como é que você avalia essa trajetória? Bem, é incrível como a vida de uma pessoa pode mudar. O esporte, não é? Pode vir a mudar a vida. Nós sabemos que a vida não é fácil, não é? Mas com o desporto e um bocadinho de vontade, a gente aprende muito. E com um bocadinho de esforço, também podemos termos benefícios financeiros, mas também tem que esforçar muito. Para mim, acho que foi uma tragédia, um caminho muito complicado, mas na mesma altura muito satisfatório, né? Porque aprendi muito, viajei muito por muitos países, aprendi geografia, não é? Viajando, aprendi cultura, não é? Ou culturas nesse caso, porque viajei para muitos países. E desporto pode mudar a vida de uma pessoa também. Então, vou agradecer aqui Obrigada. reconhecimento do público. Obrigada. Muito obrigado. Acho que estamos todos emocionados aqui, né? Vamos abrir então a palavra, fiquem à vontade, perguntas.